quando eu vou me informar, eu procuro vários lugares porque tá difícil de confiar em um só. Então eu leio, a galera até me sacaneia que eu sigo um monte de gente que tem perfis antagônicos no Twitter e tal. Mas eu preciso saber o que tá todo mundo falando. Mas assim, cara, eu suponho que você, pela tua fala, que tu não apoia esse governo e talvez apoiasse o anterior. Absolutamente sim. Então, mas assim, cara, não tá meio cedo? Assim, meio que o que tá acontecendo agora não é reverberação do que tava rolando antes? Não, tá meio tarde, aliás. Tá meio tarde. Você tava falando aí da época de 2014 e tal. Você é eleito em 2018, não é? Uhum. Mas antes disso, tu trabalhou ali pelo impeachment da Dilma, não foi? Sim. Isso pelo sentimento que você tava... O que você tava pensando ali, cara? O mesmo que eu tô pensando hoje. Porque isso é uma outra coisa interessante que você falou. Que a mídia faz parecer que tá tudo bem, que tem o desemprego subindo e tudo mais. Cara, não discordo. Não discordo, assim, quando eu vou me informar, eu procuro vários lugares porque tá difícil de confiar em um só. Então eu leio, a galera até me sacaneia que eu sigo um monte de gente que tem perfis antagônicos no Twitter e tal. Mas eu preciso saber o que tá todo mundo falando. Mas assim, cara, eu suponho que você, pela tua fala, que tu não apoia esse governo e talvez apoiasse o anterior. Absolutamente sim. Então, mas assim, cara, não tá meio cedo? Assim, meio que o que tá acontecendo agora não é reverberação do que tava rolando antes? Não, tá meio tarde, aliás. Tá meio tarde. E a gente tá demorando demais como oposição política falando e também como mobilização social. Estamos demorando demais. Lembrando que a Dilma, quando ela é eleita para o segundo mandato dela, eleita entre aspas, que também foi uma grande causa de ir para a rua, vários estavam ali já desconfiando do resultado. Isso foi patente, centenas de milhares de pessoas ali com cartazes e tal, com relação à eleição dela, discutindo a eleição dela. As pessoas não são... Assim, eu lembro dessas manifestações e elas não eram exatamente inteligentes. Por exemplo, eu via umas, você deve lembrar, dos caras falando... pô, mas tá legal, aí vai ter o impeachment da Dilma e quem assume? É o Aécio, né? Fica, porra, meu irmão. Não é o Aécio, pô. Então, assim, tendo a desconfiar da inteligência também dessas manifestações. A gente nunca encontra, não existe inteligência coletiva. É verdade. Você tem uma intuição coletiva, né? Mas a inteligência nunca é uma coisa que você pode coletivizar a tal ponto. Por isso você tem que focar em um ou dois temas quando se trata de mobilização e engajar, esperando que aquela pauta que foi convencida seja uma pauta efetiva mesmo. Mas o que eu estou pensando? A Dilma, quando ela assumiu, ela já assumiu debaixo de protesto, debaixo de pedido de impeachment, de mobilização semanal. Literalmente cada semana tinha, no mínimo, uma ou duas vezes por mês, tinha alguma coisa contrária ao governo, contra as medidas do governo. E ali foram se aprimorando e aprumando o que era uma mobilização social. Lembrando que naquele momento não havia a sociedade como organização é uma coisa talvez inédita, como a organização, a sociedade organizada, né? Isso é um tema que a maioria dos sociólogos usam, mas para país desenvolvido, onde você tem uma classe média dominante, uma classe média majoritária, você tem um conceito de cidadania que foi conquistado por diversas lutas entre essa classe média crescente versus os poderes constituídos dominantes. Então, neste processo, o Brasil nunca teve essa maturação de sociedade, de cidadania, mas em 2014 começou. E aí você vê os movimentos melhorando ao longo de 2014, 2015. Quando a Dilma assume, ela assume fragilizada completamente, muito como está o atual governo. Sem muita base de governo, muito pelo contrário, porque a maioria dos deputados não eram
da base dela, um deputado de esquerda, que já vê todos os escândalos de corrupção e todas aquelas coisas que tinham sido apontadas pela Lava Jato, já estavam explodindo nas redes sociais e também na mídia tradicional. Então você tinha uma base inexistente para o que foi diminuindo. Aí os pilares foram caindo, né? Você via os deputados pulando fora, depois os partidos pulando fora dos ministérios, depois você via os empresários pulando fora do apoio da Dilma. Lembrando, os grandes empresários apoiavam Dilma, os mesmos grandes empresários que aparecem de novo agora, pularam fora do apoio. Depois você teve partidos dizendo, olha, estou agora em oposição. Aí você via finalmente a mídia se colocando contra. Esse foi o frigir dos ovos e pronto. Aí teve o Cunha fazendo ali o pedido de impeachment. Então, a gente ainda está longe desse aspecto, porque os pilares ainda não foram... o governo já nasceu sem base nenhuma, ele não tem sustentação parlamentar, não tem popularidade. O que falta para os deputados começarem a pular fora do apoio, né? Falta população na rua, porque agora esse vácuo, lembrando, lá em Brasília você tem uma série de interferências. O governo, várias pressões que existem sobre um deputado, um eleito, que acabam tirando o foco do deputado. Ele é eleito pela população, supostamente representando um segmento, uma causa, uma pauta ou uma região do país, mas quando ele chega lá, uma série de propostas, tanto para incentivá-los como também para puni-los. E eles acabam sendo dirigidos por isso. Então, eles perdem o foco daquilo que eles precisam representar, que é a sociedade na base. Então, a sociedade está calada, está quietinha em casa, certamente que essa dinâmica que acontece em Brasília vai dominar. E é isso que vai acontecer agora. O governo está comprando parlamentar para comprar toda a agenda do governo. Está comprando com volumes recordes de dinheiro do própria sociedade. Então isso o Lula tentou fazer com a Dilma. No final do frigir dos ovos da Dilma, quando ela estava tentando... Olha, não votem pelo impeachment. Aí a Dilma liberou 700 milhões para comprar os deputados. Mas mesmo naquela situação, os deputados não se vendiam. Porque tinha pressão popular. Ali todo dia, toda semana, ali batendo. Agora, não temos essa pressão popular. O que está acontecendo? Acabou o fiscal, que é um absurdo de proposta. Passou ali com... Não há como você voltar atrás e dizer o seguinte, olha, o que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal ele vai fazer o seguinte, ele vai garantir gastos e vai garantir impostos para cobrir esses gastos. E vai fazer uma coisa também. Há subterfúgios para não criminalizar qualquer novo limite que seja estabelecido. Então, já fica meio estranho. Se você já tem um crescimento de gasto garantido, quais são os limites? Aí botou um limite superior, até de 2,5% de crescimento, mínimo de 0,6%. Mas quem é que faz orçamento assim? Quem é que faz assim, olha, eu vou gastar tanto esse ano? É assim que você faz o seu orçamento pessoal? Não. Qualquer empresa fala assim, quanto que eu vou fazer em receita? Quanto que vai entrar de recurso? E aí você define, tá bom, vai entrar isso de recurso, é o que eu posso tributar. Muito bem, quanto que eu vou gastar? Aí que vem a segunda etapa de fazer um orçamento. Então, é isso que era o teto de gastos, estabelecer quanto que era arrecadado e quanto que é o limite de gasto baseado nisso que é arrecadado. Muito bem, aí você equaciona as suas prioridades baseado nisso. Agora o governo inverteu até isso. Né? Falou assim, não, agora vamos decidir quanto que a gente vai gastar e depois quanto que vai arrecadar em função disso. Inverteu. E vai crescer o gasto independente de quanto temos para arrecadar, porque aí a gente arrecada para fechar a conta. Então já está embutido também o aumento de impostos. E a questão de criminalização, que existia no modelo anterior, também se perdeu, ficou difuso. Pode ter subterfúgio, ele pode, por lei complementar, pode mudar os limites. Então pronto, o que você tem agora? Uma carta branca para o governo gastar. Mas quem é o governo? Um governo que foi condenado por corrupção, que tem aí violações patentes de tudo que é decente na governabilidade de um país, e você vai dar uma carta branca para esse governo, independente se fosse esse governo, fosse um outro governo, dar carta branca de gasto para governo nenhum é bom. Então, como princípio, estamos violando aqui uma coisa fundamental de equilíbrio fiscal. E você não tendo equilíbrio fiscal, significa que você vai ter algumas outras coisas. Você vai ter aumento de impostos, aumento de inflação,
você vai ter instabilidade monetária, curto prazo para endividamento, vai ter todo mundo olhando no curto. Você lembra que na época que todo mundo se financiava no curto prazo, o Brasil se financiava inteiro em curto prazo? É porque ninguém acreditava na moeda a longo prazo. Achava que a inflação ia ser muito maior no longo prazo e não sabia qual era a inflação, não sabia prever nada. Então você vai perder tudo isso, vai perder previsibilidade. Mas o mercado respondeu bem. Mercado, é brincadeira, tá certo? Tá de brincadeira. E o mercado, vou dizer aqui pro mercado, o mercado não entende nada de tributário. Nada. Eu sou do mercado, entre aspas, né? Trabalhei um tempo no mercado. Então eu tenho alguma noção, não sou expert, mas tenho alguma noção. Se uma coisa que eu posso garantir do mercado é que poucos entendem o sistema tributário brasileiro e o impacto dele nas empresas médias e pequenas. O que o meu mercado está olhando? O mercado está olhando as grandes empresas. Então as grandes empresas estão falando assim, posso conviver com essa bananice que o governo estava querendo propor? Sim, eu vou sobreviver. Então ele está dando bons sinais. Os grandes empresários estão sinalizando, olha, dá para sobreviver. Agora, e o pequeno e o médio empresário? E o consumidor final? E o pequeno poupador? E a classe média? Ela vai sair? Não vai sair perdendo, mas de uma maneira estrondosa. Tem coisas no arcabouço, não só do arcabouço fiscal, que vem depois também, é punitivo da classe média. Mas o mercado não vê como sendo um grande problema, porque o mercado está olhando só um pequeno nicho de empresas que tem o privilégio de ter capital aberto no Brasil. Por isso que eles reagem bem, porque eles estão olhando para um lugar que os problemas a princípio não apareceriam ali. Sabe o que eu mais escutei quando eu trabalhava no mercado das grandes empresas? Quando o governo vinha com uma bananice dessa, com um absurdo dessa, ele fala, o que os empresários fazem? Vai ser bom, porque vai limpar o mercado. É o que eu mais escutei na minha experiência, porque eu trabalhava para grandes empresas, eles falam, não, vai ser bom porque vai limpar o mercado, vai tirar a gente da competição, vai tirar o pequeno e médio da competição, vai sobrar só ele grandão que consegue conviver com essa loucura. Então, é por isso que eu digo, o mercado hoje, e aqueles analistas de mercado, eles têm essa visão muito específica às empresas privilegiadas em bolsa, que são poucas empresas. Deveríamos ter mais empresas em bolsa. Temos poucas. Quais poucas? Só as grandes empresas. As pequenas e médias estão fora. Primeiro que o acesso ficou completamente restrito. Então a classe média, não só de poupadores, investidores, mas também a classe média de empresários não está em bolsa. E não faz parte desse mercado aí que sai ganhando toda vez que vem uma medida draconiana dessa, e que os únicos que saem ganhando e conseguem sobreviver no mercado altamente regulamentado e tributado são as grandes empresas. Então, é isso. Esse é o mercado. Além disso, se eu puder comentar ainda além, os analistas de mercado não entendem nada de política. Isso eu te afirmo porque eu também gosto de estudar, não sou o expert, mas tenho experiência o bastante para dizer, o cara não entende nada. Não entende nada como é que funciona o sistema legislativo, como é que faz uma lei, aonde que vai impactar, não entende nada o trâmite, acha que, bom, eu tenho lá o fulano que eu conheço e eu compro esse cara, porque ele é corruptível, esse é o modelo, então acho que eu consigo dominar tal e tal partido, fulano de Ciclano Beltrano, então tá bom. Mas olha, tem essas outras conjuntos de medidas aqui, o conjunto não me importa aquilo que a minha empresa quer para eu sobreviver. Então, essa é a visão muito limitada, muito restrita de uma análise política mais holística, se eu vou usar esse nome aqui, mais completa, que envolve todo o sistema. Então, essa tem sido uma experiência. Eu fui em várias... sou chamado várias vezes para escutar analistas de mercado, para falar do que está acontecendo, para falar qual é a previsão também política. E olha, muitas dessas previsões eu dava risada. Muitas, assim, quantas acertaram? De 10, talvez 1 ou 2. E ainda dando mérito a eles nessas 1 e 2, né, que realmente eles acertaram. Mas 8 está assim, totalmente fora da visão. Já cheguei a ver previsões na época do Temer. O Temer só dura 3 meses. Esse aí não tem como sobreviver. A mesma questão mesmo que para o Jair Bolsonaro. Quantas previsões dantescas de agora ano que vem está fora. Quantas analistas de mercado falando isso. Então, assim, credibilidade para mim nessa questão de analítica, o Brasil ainda está muito aquém na questão de veracidade aí dos agentes. E eu acho até que muitos deles fazem parte de uma chapa branca. Né? Então aí fazem parte de revistas e uma série de outros institutos de análise que são pagos pelo governo. Então é isso. Entendi.